Estamos em mais um episódio do Essência do Negócio. Hoje com um convidado mais que especial, estamos na 8ª edição. É incrível, né, gente? Agradeço a todos vocês por nos acompanharem aqui nos canais, nas plataformas da Interativa FM e convido para mais um podcast Essência do Negócio. Vou falar com o Leandro Nunes Alvarenga. O Leandro, ele é contador há 26 anos, professor há 23 anos, perito judicial contábil há 22 anos e coordenador também há 18 anos. Hoje, ele está em parceria com o escritório Correta Digital aqui em Avaré, chegando na nossa cidade. O Leandro também... ele tem pós-graduação em Ciências Contábeis Atuariais. É isso, professor? Isso, mestrado. E mestrado. Também Contabilidade e Auditoria pela PUC. E dentro do mestrado, nós temos a defesa com discussão do CPC 27 sobre a depreciação nas edificações e valor residual. Depois fala um pouquinho pra gente o que é isso. Pós também em Executivo em Negócios pela Unopar e é bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas daqui de Avaré. Seja muito bem-vindo, Leandro, ao Essência do Negócio. Muito obrigada. Muito obrigado, Josi. É um prazer estar aqui. Espero contribuir, com certeza, a nossa cidade aqui e falar um pouco desse universo maravilhoso que é as ciências contábeis. Que é a contabilidade, que todo mundo tem um pouco de... Oh, meu Deus, reforma tributária tá aí batendo, imposto de renda esse mês, que nós temos. Mas, assim, o universo contábil, ele é maravilhoso. Então, quando você é apaixonado, no que faz, então, assim, ele vem naturalmente, Isso é muito bom. Sim. Leandro, fala um pouquinho, eu comecei aqui falando sobre seu currículo, toda essa sua trajetória profissional, mas fala um pouquinho, desse início, como que começou, quando que você iniciou essa vontade de falar, eu quero ser contador, como que foi, esse seu início nessa profissão, o que você viu que te chamou a atenção e para depois ter toda essa bagagem, acadêmica? Vamos lá. Bom, contabilidade, Quem fala assim, quem vai fazer contabilidade? Ô, pessoa louca. Como que você pode falar, eu amo fazer imposto de renda? Como? Mas é assim, a contabilidade, ela tá comigo já desde que eu me conheço por gente, Tinha dois desejos quando eu era adolescente. Ou ser doutor, médico, ortopedista, olha só, ou contador. E são duas áreas completamente distintas, E quando eu fiz, quando eu terminei o meu 2º grau, prestei vestibular, eu fiz na USP, o vestibular e passei, em contabilidade. E só que eu já comecei a trabalhar na contabilidade. Só que quando eu passei eu não consegui ir, porque era São Paulo, tudo e tal. Sim. Mas aí eu fiquei aqui em Avaré mesmo. E comecei já a atuar num escritório pequeno, que era aqui de Avaré, como auxiliar, contábil. Mas eu passei em todos os setores, contábil, fiscal, DP. E me apaixonei. Porque assim, o que eu fui pensando? O porquê ser contador? O que ele vai me agregar na vida? A contabilidade, ela te ajuda a enxergar os pontos deficitários dentro de uma empresa. Então, assim, eu deixei de ser um doutor de pessoa física e virei um doutor de pessoa jurídica. Por quê? Porque o contador, hoje o profissional contábil, ele consegue enxergar aonde está o problema dentro de uma empresa. Então, assim, esse universo foi, assim, para mim, mágico, Josi. De eu saber poder ajudar o empresário a crescer. E aí veio a perícia. A perícia, ela é mais ainda, porque a perícia eu posso auxiliar a pessoa dentro de um processo, fazer o correto, o valor correto. Então é assim, isso não tem preço. Então é assim, é apaixonante, você trabalhar realmente com o que você ama. Então é assim, é cansativo?
mas é prazeroso, então ele não fica pesado o trabalho. Então assim, a contabilidade ela veio para mim como uma paixão realmente, porque aí veio a questão da parte acadêmica. Eu abri um pouco mão, né, do meu profissional, mas continuei como perito judicial, mas eu tinha em mente em passar para os futuros contadores essa paixão, sabe, que a contabilidade ela não é aquela coisa fria, ela não é número. Como a contabilidade não é uma ciência exata, eu não sei se você sabia disso. Ela é uma ciência social aplicada, né, onde nós tratamos de gestão realmente. E hoje, no cenário que estamos, né, o contador ele é sim um gestor, ele é um parceiro, ele é, como a gente já tinha comentado, um conselheiro hoje. Por quê? Um diagnóstico que nós formos realizar dentro da empresa, nós vamos saber de fato qual é a situação e o caminho, né, para ser tomado para uma melhor decisão. Então é assim, se eu ficar falando aqui da contabilidade, eu vou fazer você fazer contabilidade. Dá para perceber que realmente assim, quando você fala, né, seus olhos brilham por amor mesmo a essa profissão. E que bom, né, que bom que temos você aqui para nos auxiliar, né? E falando aqui sobre a sua formação acadêmica, então você pós-graduação, mestrado, como que foi essas decisões e partir para esse lado? Falou, eu vou fazer após na área tal, que eu vi que você fez, né, várias, Sim. veio fazer o mestrado, como que foi isso? Ela foi uma junção, acredito, porque teve uma época que eu trabalhava na Melita, acabei saindo, vim trabalhar no escritório de advocacia, aonde eu fui aprender a perícia, né, que era o antigo Neves e Neves, salvo engano. Eu fiquei 1 ano lá trabalhando como gerente, né, na parte financeira, e aprendi a parte de perícia processual. Nesse meio tempo, eu fui me apaixonando também, né, pela perícia e falei, bom, esse acho que é o caminho, né, para que eu possa tá ajudando pessoas. Mas aí veio a questão acadêmica, né, a Dona Maria, na época da antiga faca, fui convidado para trabalhar lá e eu me apaixonei para a parte acadêmica. Então eu falei, não, então eu vou, né, me dedicar, vou para a área administrativa, por isso eu fiz, né, a pós-graduação na área administrativa, mas eu tinha um sonho, e é um sonho meu pessoal, de ser mestre em contabilidade, porque nós nunca tivemos um professor aqui em Avaré, contador mestre. Eu ia perguntar isso. Em contabilidade. Então mestre em contabilidade. Eu sou mestre em contabilidade. Eu fui o primeiro aqui da região, Avaré, né, a ser um professor graduado em ciências contábeis e sendo mestre em contabilidade. Então isso foi um sonho particular meu, né, que eu fui galgando ao longo dos tempos. Fui me apaixonando pela parte acadêmica, então eu acabei saindo um pouco do lado profissional e fiquei só na parte acadêmica, mas também a parte de perícia, porque a perícia eu consigo fazer a parte. Mas esse sonho era um sonho meu pessoal, realmente para ser realizado, sabe? Falar, não, eu sou mestre em contabilidade. Foi fácil? Não. Porque eu fiz em São Paulo, fiz na PUC. Então eu saía daqui num domingo, voltava na quarta-feira. Então, presencial. Presencial, fiz 100% presencial. Né? Então foram 3 anos. Foi aquela luta, aquela batalha. Mas assim, ele me abriu portas, porque o network que você tem, Josi. Então assim, eu conheço profissionais hoje do Brasil todo. Né? Já conheço alguns pelo fato de ser perito. Porque a perícia, eu não sei, você sabe um pouquinho da perícia? Já? Não, vamos falar sobre ela também. Porque a perícia você pode trabalhar no Brasil todo. Eu mesmo atuo em vários estados, né? Grande São Paulo, Rio, Minas, Goiás, Goiânia, Rio Grande do Sul, Natal, que eu estou trabalhando agora com o parceiro. Então, assim, você vai, né, alcançando, isso vai depender da sua meta e aonde você quer chegar. Né? Então, eu acho assim, toda essa trajetória que eu fiz sempre teve um ponto. Né? O primeiro passo era eu engajar pessoas, né, para que amasse a contabilidade,
tá? Porque assim, não adianta você fazer, isso eu falo em qualquer curso, tá, gente? Mas eu acho assim, você precisa amar o que você faz, né? E principalmente, eu acho assim, a contabilidade, ela mexe com um ponto muito forte, né? Um ponto muito que você tem que ter muito cuidado, que é o dinheiro da pessoa. Eu estou mexendo com o seu sonho. Você tem o sonho da sua empresa. Então, assim, eu estou aqui para ajudar a você nessa empresa, a você aumentar, né, a sua empresa. Vamos lá, você começou com 1 funcionário, hoje você está com 1000. E quem te ajudou, Sim. né, foi lá o Leandro, contador, né, que deu Uhum. todo o suporte e tal. Então essa é uma troca muito grande. Então assim, nesse primeiro momento eu falei, não, eu preciso ensinar novos profissionais a entrarem no mercado com essa paixão. E deu certo, Josi, porque nós somos 20 já. Não vamos falar, né, muito de idade. É muitos anos, São né? Como muitos anos. professor E também, coordenador. sim, e nós temos excelentes profissionais hoje, né? Então, assim, eu vejo, né, eu olho para trás, eu vejo meus. Hoje são colegas de trabalho, Sim. mas eu acho legal porque eles não tiram o professor. É. Né? Eu falei assim, agora é Leandro, gente, não é o Uhum. professor Leandro, né? Então, assim, isso para mim foi. Eu tive um cuidado muito grande em fazer isso, mas eu também quis me profissionalizar para eles. Hoje chegou numa outra fase. Então é assim, hoje eu estou mais maduro, fiz o mestrado, fiz especializações, não paramos de estudar, né? Então hoje assim, hoje o meu intuito é ajudar os profissionais, né, os empresários, né? Não vou deixar de lado a parte acadêmica que eu amo, mas eu acho que o ponto principal hoje, né, toda essa carreira, né, que eu fiz todos esses anos trabalhando foi com esse intuito. E sem querer, nós pegamos a questão da reforma tributária, Uhum. né, que ela está aí para até 2033. Então, assim, eu vim me preparando, acho que para agora novamente me soltar no mercado, né, como nós já estamos, você já está sabendo, né, já estamos com uma sede aqui em Avaré, e é isso, sabe, o meu intuito maior é ajudar as empresas a crescerem, ajudar as empresas a não entrarem em pânico, porque assim, a reforma tributária, ela é um bicho de 7 cabeças? Ela é. Mas Causa pânico. causa pânico. Mas se você entende, se você estuda, se você está preparado, Josi, não tem. Eu acho assim, não tem dificuldade que você não consiga vencer. E isso eu percebi ao longo, né, da minha trajetória. Então comecei, sempre tive na cabeça, não, se é contador que eu quero ser, se for para ser contador eu quero ser o melhor. Tá? Então eu tento fazer isso, né? Desde o início da minha carreira eu faço isso e acredito que eu esteja alcançando, né, a minha meta. E eu vejo, né, a paixão também dos meus ex-alunos. Então eu vejo profissionais aí assim que eu fico babando, sabe? É muito bom, né? Nossa, é gratificante, é muito gratificante. E dentre essas, a sua trajetória, né, teve alguma coisa que aconteceu? Com certeza teve, mas assim que você se recorda, que a gente possa falar e também deixar algum insight, algum ensinamento para quem estiver nos ouvindo, nos assistindo. De uma decisão difícil, sabe? Naquele momento que você falou assim, olha, eu precisava tomar essa decisão. Então, o que aconteceu nesse momento que você tomou essa decisão e através dessa decisão difícil mudou, né? Mudou algum momento ali, né? Talvez um mestrado, que foi, né? Que você falou, foram 3 anos, né? Presencial viajando, mas assim, dentro dessa sua trajetória longa, com muita experiência, o que você fala, nossa, eu precisei tomar essa decisão que mudou todo esse cenário? Bom, eu para tomar uma decisão eu penso muito. Então eu deixo amadurecer, né? Eu vou pesar todos os prós e os contras. Temos, lógico, minha primeira decisão quando eu quis sair da parte profissional e ficar só para acadêmica foi algo que eu pensei muito. Eu falei assim, mas tá, ok, o profissional seu, né, ele tá em alta. Por que você vai sair do seu profissional e vai entrar na parte acadêmica? Aí eu falo, isso é amor, não adianta, né? Eu Entendi. pensei muito, refleti,
coloquei os pesos na balança. Você sabe que professor não é muito valorizado, né? Então você tem que fazer por amor, realmente, de fato. Mas acho que essa foi a primeira decisão minha, né? Que eu acho que eu tive que pensar muito, né? Pensar na minha carreira, na minha família, no financeiro. Mas não me arrependo em nenhum momento, porque assim, o acadêmico ele me abriu muitas portas, me deu muita visibilidade, fiz muitos amigos, né, muitos parceiros, né, você mesmo, né, Josi? Sim. Se não fosse o acadêmico, não teria conhecido você. É verdade. Não teria, acho que realmente entrado no mestrado, porque o mestrado ele é uma parte acadêmica, ele não é profissional. Então, assim, o mestrado ele não me auxilia na minha parte profissional, na minha parte acadêmica, sim. Entendi. Mas, então, isso ele veio de encontro. Então, quando eu consegui realizar esse sonho meu, né, de ser mestre, eu falei, bom, agora tá na hora de mudar a chave novamente. Então, assim, eu fui me moldando, eu fui me planejando, né, para agora com essa retomada profissional. Então, é fácil? Não. Não é. Imagina, super fácil, não Leandro. Não é, sim. Você deixar os alunos, falei, não é. Mas assim, mas a gente precisa ter esse olhar hoje clínico, porque o que está em jogo é a minha profissão, né? É o contador. O que eu quero, Josiane, que você, o público, né, entenda que nós contadores, né, nós estamos aqui realmente para auxiliá-los, né, para ajudá-los nessa reforma, não só na reforma, mas em todo ponto, né, estratégico dentro de uma empresa. Então, eu quero hoje mostrar, né, o potencial que tem um profissional contábil, que tem um contador, que nós não somos só para entregar o DARF ou fazer só seu imposto de renda a cada um ano. A contabilidade ela é além disso, né? Ela traz para você infinitas, e a área nossa, você pode trabalhar em N setores, né? Mas o principal é você poder ajudar as empresas, seja ela um microempreendedor, uma MEI, um Simples Nacional, lucro presumido, seja aquela menorzinha ou aquela maior. Então nós temos, né, esse insight na nossa cabeça, nós conseguimos enxergar, eu consigo visualizar o seu sonho. Então quando você fala para mim, você chega e fala, Leandro, eu quero abrir minha empresa, porque então assim, eu compartilho com você esse seu sonho. E a coisa mais gostosa, Josiane, é assim, é eu ver nós conversarmos nesse primeiro momento, você falar do seu sonho para mim, e daqui a um ano a gente vê o seu sonho realizado. É a coisa assim, é gratificante, não tem, né, para falar para você assim, Leandro, mas tem um dinheiro? É lógico que tem, não vou falar para você, mas assim, mas isso não paga. Sabe? Não, não tem dinheiro que pague ver a felicidade de eu saber que eu pude te ajudar a realizar o seu sonho. Então hoje eu já ajudei muitos alunos a realizarem o sonho de ser, né, de concluir o seu curso. Você sabe que é difícil, né? Hoje no nosso Brasil é difícil a pessoa concluir o seu nível superior, mas assim, mas eu sempre tive eu sempre tive comigo que eu gosto de vender sonhos. Então por isso que eu vim para a parte acadêmica, né? Para ficar aquela coisa mais humana realmente de fato. E hoje, nunca deixei, né, de lado esse lado meu profissional, mas hoje ainda eu tenho esse lado meu que eu falo assim, não, eu vou ajudar a você a realizar o seu sonho. Se você falar para mim assim, Leandro, eu quero conseguir o meu 1 milhão. Vamos embora, vamos batalhar, vamos planejar, vamos fazer toda, né, essa gestão para que você possa realmente ter esse 1 milhão. Porque se você tem 1 milhão, eu também cresço. Então, assim, é automático, é uma coisa, né, que ela vem. Mas, assim, não visando o dinheiro. Eu nunca fui para esse lado do dinheiro. Ele sempre vai ser consequência. Sempre vai ser. Então, é assim, e é gratificante saber, né, o carinho que você vai ter e saber, assim, o cuidado que eu tenho com a sua empresa, e não é só a sua empresa. Quando a gente fala, antes da Josiane PJ, existe a Josiane, né, pessoa física, né, a pessoa que sonhou, que batalhou, que galgou para ter o reconhecimento. Então, assim, isso é maravilhoso. O seu propósito sempre foi voltado para as pessoas. Sim, né? Eu tenho. É sempre voltado para as pessoas, não é muito além da contabilidade, porque primeiro formando
pessoas, Sim. profissionais, mudando a realidade da cidade e da região, porque nós temos, né, as opções, os cursos, envolve a nossa cidade, Avaré, mas também Sim. toda a nossa região. Não. E agora, né, também nas empresas, que as empresas têm o sonho do proprietário, mas também tem Sim. os seus colaboradores, as famílias dos colaboradores. Então eu vejo assim, sempre um propósito em pessoas. Não, sim, né, e assim, e a gente entra com essa parte técnica mesmo, né, aí seria aquele doutor da empresa. Então assim, nós vamos estar, nós estaremos, verificando qual é o ponto deficitário, o que está, né, causando um mal para sua empresa porque você não está ganhando dinheiro. Ah, será que é a parte financeira, é a parte de custo, precificação hoje, né, com a reforma também, ela está muito em alta, então você tem que ter muito cuidado com essa questão. É o seu marketing, é o seu RH, tá tendo muita rotatividade. Então assim, eu falo que quando o aluno sai, né, da faculdade, ele é um clínico geral. Ele consegue enxergar tudo. Só que você precisa ter os especialistas de cada área. Opa, eu sou especialista em DP, tributária, fiscal, contábil. Então é assim, a gente encaminha, né, para o nosso parceiro, ele vai diagnosticar e vai falar assim, Leandro, olha, o caso dessa empresa, o problema está sendo no marketing. Opa, então vamos atacar. Marketing, eu tenho uma pessoa excelente que eu posso estar indicando, a Josiane. Gente, olha, aproveite, ela é excelente. Obrigada. Tá, mas é assim, né? Isso é só um caso. Mas eu falo assim, nós vamos além disso, Josi. Então é assim, quando eu falo nós, é porque eu tenho, né, todo a minha parceria, tenho os profissionais contábeis que estão do meu lado e que pensam da mesma forma que eu. Eu falo assim, eu não quero. Eu não viso só dinheiro, tá? Eu viso isso que eu acho que desde que eu Desde sempre. Desde sempre. É assim, e é o que você falou, ele vai vir automático. Como consequência. Como consequência. E assim, isso é o mágico, isso que eu falo, o universo contábil, ele te traz essa sensação gostosa, Sim. sabe, e prazerosa de falar assim de dever cumprido. Opa, eu ajudei, nós estamos ajudando, de fato mesmo, né? Nós estamos, estamos passando por toda essa mudança, mas eu tô aqui do seu lado para acalmar você, para falar para você assim, calma que, né, já passou por muitas coisas, né? Sim. Porque eu particularmente eu vi, né? Eu falo assim, quando a gente mexe com perícia, eu falo para os alunos, a coisa mais fácil para mim é a transformação de moeda. Porque eu vi das transformações. Lembra da URV? Acho que você não vai lembrar porque você era nova. Mas eu trabalhava, né? Nós tínhamos uma tabelinha que a gente precisava marcar todo dia. Então é assim, se você recebesse hoje na hora do almoço, você tinha que comprar as coisas nesse dia, porque se você fosse comprar no outro dia, o preço já tinha aumentado, a inflação era muito alta. Então é assim, eu vim passando ao longo de todo o tempo, né, a crise da economia, essa mudança, mas não algo tão sério como a reforma que está sendo agora, né? Eu acho que assim, precisamos nos programar, precisamos, mas ela está vindo para melhorar? Eu acredito que sim, sabe? Temos vários empecilhos ainda, mas ela está vindo para trazer mais transparência. Certo. E isso eu acho super importante. Casa com o seu propósito. Sim. Casa com o seu propósito. Então, assim, o que a gente pode perceber, né, diante da contabilidade, que ela foi já, né, independente da reforma em si, ela já foi passando por essa transição, né, de consultor, né, o contador consultor. Claro, existem profissionais que não têm tanto contato com o cliente, mas hoje, dentro do cenário, já não dá para não ser mais assim. Não. Né? Já mudou esse cenário há algum tempo, e agora, falando da reforma em si, o que eu consigo visualizar é que realmente você, empresário, empreendedor, os advogados, enfim, profissionais, né, que
temos todo esse sonho por trás, como você mesmo mencionou. A gente abre uma empresa que tem todo um sonho, né? Que Sim. participa, um sonho da empresa, um sonho da família, enfim. E aí, o que você precisa ter? Precisa ter um contador, consultor, conselheiro. Então, você que vai te auxiliar numa tomada de decisão importante, que são, né, dentro de todas as áreas que envolve a sua parte estratégica da empresa, certo? Isso, bem isso. Falou. Então, realmente assim, vamos fazer o planejamento mensal. O contador tem que estar próximo. Sim, né, aqui é uma troca, né, Josi? Hoje eu falo assim, hoje eu vou na sua empresa, hoje eu quero participar, hoje eu quero conhecer, né, o seu local, os funcionários que você tem. Para quê? Para que a gente possa estar enxergando, né, desde a logística que você faz, o como está sendo trabalhado dentro dessa empresa. Para quê? Para que a gente possa fazer esse planejamento realmente. Eu vou estar visitando você, nós estaremos, né, junto, mapeando toda a questão, desde a precificação, a parte tributária realmente, a parte fiscal, o DP. Então eu acho assim, o contador hoje, ele é sim aquele gestor, aquele amigo que vai o quê? Escutá-lo. Então eu vou escutar, vou verificar, só que a gente também já vai ponderar, né? A gente já vai estar fazendo toda a parte sistemática para estar passando para você. Olha, hoje a sua empresa ela está com um problema aqui, nós precisamos acertar isso daqui. O fluxo de caixa seu. Então é assim, porque hoje nós estamos pensando já o quê? Em 2027, porque a reforma ela está aí. Veja que vira e mexe eu volto na reforma, né? Eu falo, Sim. mas assim, mas a preocupação maior nossa hoje é a reforma. Os empresários, eles já estão preparados? Porque eles pensam assim, a reforma é em 2033. Não, gente, a reforma começou agora em janeiro de 2026. A sua empresa ela já está preparada, né? Ela está se preparando para essa mudança. Então, assim, se você não se preparar, você vai quebrar sem você saber. E isso, assim, é uma tristeza imensa, porque, assim, é o que eu falo, né, se você também precificar errado, isso já sem a reforma, então você está vendendo, você não vê retorno, então, assim, aí você aumenta a sua venda. O que acontece? Se o seu custo está errado, você está perdendo dinheiro. Então, quando você aumentou aquela venda, você falou, agora eu vou bombar, sem querer você quebra. Aí você quebra e fala assim, mas gente, eu estou vendendo. Aonde eu estou errando? Por quê? Porque está faltando um profissional gabaritado do seu lado. Né? Porque assim, eu entendo que você tem potencial, né? A pessoa quando abre a sua empresa, ela tem aquela gana de... Sim. Só que ela não tem a expertise, ela não tem o conhecimento contábil. Por isso ela precisa desse profissional, né, do lado dela. Para quê? Para que a gente possa estar auxiliando, para você estar fazendo as coisas corretas. Para quê? Para que a sua empresa cresça mais e mais, porque antigamente você falava, hoje eu né, pego da minha época, eu faço tudo no papel, então tinha empresas que fazia, né, marcava tudo no caderninho. Hoje não tá mais assim, hoje, né, você vê que é muito rápido, as compras hoje você faz tudo via internet, né, hoje você vai esperar para fazer uma nota, fala para mim, se você vai sair da sua casa, você vai comprar alguma coisa, sua nota vai demorar 1 hora para ser feita. Antigamente a gente fazia, né, escrita. Na Na mão. Tinha o talão, né? Era o talão, sim. Eu lembro do talão. Tá vendo só? Não, hoje não. Você faz, a nota ela já vai, né? Ela já sobe, é automático. E, Leandro, já que, né, nós voltamos e esse tema também é muito importante, vou direcionar aqui algumas perguntas para a reforma tributária. E o que a gente, assim, para falar um pouquinho, né? É claro que é um tema complexo, né? Mas para falar um pouquinho o que o empresário, o empreendedor precisa olhar nesse momento, né? Que tem que ser agora, né? Então, o que eu preciso
na prática, assim, o que eu preciso direcionar, o que eu preciso olhar? Eu sei que vai mudar, tá mudando, mas Sim. nesse momento, É. o que eu preciso? Vamos lá, Josi. É assim, e uma ótima pergunta que você fez. Hoje, né, quando você fala da reforma tributária, parece que é só a questão da mudança dos impostos, Sim. né? A unificação que você fala que você tem. Hoje nós temos, né, o ICM, PIS, COFINS, ISS. Então temos vários impostos, só que ele vai ser unificado em dois. A preocupação hoje nossa não é só essa. Então o empresário hoje ele está preocupado só com essa questão de junção de impostos. Isso não é. Hoje você tem que estudar. Hoje você tem que sentar com o seu contador e falar assim, vamos ver como está a minha empresa, como ela está realmente, a minha precificação, ela está correta. Por quê? Porque eu preciso precificar corretamente, caso contrário eu vou ter prejuízo. Né? O meu enquadramento, ele está correto? Os meus fornecedores, né, eles vão me dar retorno, eles vão me dar crédito. Então, assim, veja que não é só a questão da mudança dos impostos, né, dos tributos, e sim algo além. Por quê? Porque você precisa se planejar, você precisa estudar de fato e verificar o enquadramento correto da sua empresa, a precificação, como vai ser, qual é o produto que você trabalha, porque tem empresas que você pode perguntar para mim assim, tá, essa reforma, os impostos vão melhorar ou não, vai aumentar ou não? O intuito do governo era deixar nulo, né, ficar da mesma forma, só que terão empresas que vão ter um impacto maior no imposto, tem empresas que vão ter um impacto menor, mas tudo vai depender da linha que você trabalha, né, do ramo que você está. Então, por isso que a gente precisa estudar a sua empresa, verificar qual é o ramo que você está, fazer toda esse planejamento tributário, para quê? Para que você comece a aplicar a partir de janeiro de 2026, mas nós estamos em abril, né? Mas ok, mas de 2027 você já está preparado. Preparado. Porque assim, essa a preocupação maior nossa. O empresário ele está se preparando, ou ele vai deixar, ou ele está achando assim, não, gente, acho que vai chegar uma hora que, né, a reforma ela vai cair. Não vai. A Receita ela está já 100%, né, todas as etapas que elas estão colocando, ela está seguindo, as notas estão mudando. Então é assim, 2027, tá faltando o quê? 8 meses para 2027. Então, assim, e passa muito rápido. Passa rápido. Então, assim, você precisa realmente, né, se preparar e se planejar para que você não tenha um susto ali na frente. E nós estamos aqui, né, para ajudar nessa questão. Então, o ponto principal da reforma é essa, tá? Não é a mudança dos impostos, e sim toda a estrutura, né, da empresa, todo o planejamento, toda a gestão, né, o seu livro caixa, a questão novamente, né, da precificação. A gente fica muito preocupado com a questão da precificação. Então, assim, o empresário ele tem que se conscientizar o quanto antes para fazer essa reforma, esse estudo da empresa. E então, assim, como empresário, eu preciso olhar a minha precificação, o meu fornecedor, certo? Então, não só a questão do imposto, que é o que vai, não é só isso que muda. E o que mais? O fornecedor, a precificação? A precificação, seu fornecedor, o seu cliente também, né? Então hoje você vai olhar no todo, num todo. Então eu preciso parar, fazer esse olhar, verificar como que, né, o que vai impactar no meu negócio, independente do segmento. Sim. Prestador de serviço, tudo? Sim, porque o que a Receita fez, né? Ela espeta seu fornecedor. Então, hoje, de quem você toma, né, os produtos que você compra? Vamos lá, daqui a pouco ela não está pagando os impostos. O fornecedor. O que vai acontecer? Se ele não paga, você não toma crédito. Se você não toma crédito, você tem, né, um certo prejuízo. Então, o que vai acontecer? A Josiane ela é uma mal pagadora.
né? Ela não paga impostos. Então, assim, Não, até então até eu então, compro ou não do fornecedor e tranquilo, até ok. não muda nada. Porém, Porém, agora. agora, se você, né, se a outra empresa que eu estou comprando não paga, eu não tomo crédito. Se eu não tomo crédito, eu não tenho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar de comprar dessa empresa X e vou começar a comprar da empresa Y. Então, eu também vou precisar me preocupar com se o meu fornecedor tá em dia. Sim, aí isso, né, nós estamos aqui para auxiliar. Auxiliar nesse sentido. Nesse sentido, porque olha, hoje você tem esse N fornecedores, Josiane. Esses fornecedores, ou eles se enquadram, eles são simples nacional, só que não toma crédito. Então, para você não é vantajoso. É vantajoso você pegar desses fornecedores outros fornecedores, para que você tome. Ou conversar com eles e falar assim, olha, a partir Você de vai se adequar? ou não. Se você não se adequar, infelizmente eu deixo de comprar de você. É uma Nossa. realidade. Então, assim, né? Isso também precisa ser colocado e não é colocado, não está sendo posto, né? O que está sendo colocado é só a mudança. Opa, está mudando a nota fiscal. Não vamos ter mais o ICMS, o PIS, a COFINS, o ISS, né? Ela vai ser colocada dentro da nota, só que é por fora, então você vai ver quanto vai estar pagando. O pessoal está achando que é isso, mas não é só isso. Ela vai além disso. Então, o nosso intuito enquanto profissional, né, quando nós fazemos palestras, é para realmente conscientizar esses empresários que a reforma está além da unificação dos tributos. Né? Só vamos ficar com 2 tributos. Não é só isso, gente, é além disso. Tá. Meu Deus, não mas fique vamos nervosa, lá, não vamos fique lá. nervosa. Que bom que você tá aqui, né, para nos auxiliar. E qual que é o passo a passo que eu preciso olhar no sentido assim, ok, chamei o Leandro, vamos fazer o planejamento da minha empresa. O que eu preciso olhar para eu entender, por exemplo, vou olhar lá a precificação, então o que vai adequar, o que está tendo de alteração na questão impostos, fornecedores, nesse momento, quem que precisa, a empresa como um todo vai ter esse olhar, vai ficar, o dono, como que vai ser isso? Eu vou ter que chamar, por exemplo, o meu gestor financeiro, vou chamar o financeiro, como que é essa mecânica, né? Porque a empresa, ela tem, eu quero chegar em que ponto? Que me assusta um pouco. Mas assim, o empresário, a gente tem, né? A gente como empresário, empreendedor, tem várias áreas para olhar. Prestação de serviço. Enfim. Né? Aí o que eu preciso, né? Pensar nessa questão de planejamento para olhar. Quem que eu vou delegar? Vai ter alguma coisa nesse sentido? O que vai mudar nesse sentido no dia a dia da empresa? Tá. Como que funciona? No primeiro momento, né? Você vai abrir a sua empresa. Então nós vamos verificar, vamos lá, na questão de precificação primeiro. Certo. Ok, vamos fazer a projeção. Então quanto seria um imposto pro ano, porque nós não sabemos ainda, né? Ela está em média de 28%. Mas ok, hoje, quando você precifica a sua venda, você está colocando quanto de imposto? Eu estou colocando 20. Ok, se nós fizermos a projeção para o ano que vem 28, então está faltando 8. Só que aí vai ser, né, produto por produto que nós vamos estar olhando. Item por item. Item por item. Então, assim, nós vamos estar fazendo o diagnóstico, estamos prevendo esse valor, né, de imposto. Em cima disso, qual é a sua margem de lucro que você está querendo ganhar nesse produto. Tem a questão da oferta e da procura, do mercado, que você sabe, mas assim, o ponto principal é analisar todos os produtos que você vende ou o serviço que você presta, quais são os gastos realmente e qual é o impacto desse imposto que vai ser gerado. Então nós precisamos tirar o imposto que você vai pagar. Então assim, quem vai pagar mais? É o consumidor final. Então, né, nesse ponto, somos nós, consumidores finais, né, que vamos estar pagando mais. Por quê?
Porque se você não precifica corretamente, Josiane, a empresa quebra. Então é assim, eles sempre dão um exemplo, né, de uma nota, você está vendendo uma mercadoria R$100. Tá. Então você tem 28% de imposto. Então seria R$28. Você vendia por 100. Mas agora, se você continuar vendendo por 100, 28 vai ser tomado como imposto. Certo. Então você tem que vender ela já com R$128. Porque os 28 é o imposto, que ele já vai sair da sua nota. Se você vende por 100, continua vendendo por 100, você vai ter um prejuízo. Por quê? Porque vai ser descontado seu ainda mais R$28, né? E na realidade não. Então o preço final, aí eu, Leandro, consumidor final, vou pagar na nota 128. Porque se eu pago 100, se você continua no 100, só que aí tem uns 28%, você acaba perdendo. Então você precisa jogar no seu produto final esses impostos, para quê? Eu, consumidor final, vou estar pagando, mas que para você não ter não ser prejudicado. Sim. Então essa é a parte da precificação. Já existe? Já. Nós fazemos. Grandes empresas fazem. Então tem todo, né, o trabalho de se fazer, quanto eu quero gerar de lucro, quanto eu quero ganhar. Opa, eu quero guardar, eu vou fazer. Mas essas são empresas grandes, né, que fazem estoques para depois em datas especiais, como Dia das Mães, Dia dos Namorados. Então você faz para ter um valor menor. Você pode reparar. Vamos jogar aí uma loja de cosmético. Por que no Dia das Mães sempre tem aqueles kits que você fala assim, nossa, mas só o perfume já é mais caro, né? Mas agora você tem o perfume, o sabonete e um lencinho. Porque ele já está se planejando desde janeiro. Então assim, em janeiro, né, o custo era um. Hoje, maio, o custo é outro completamente diferente. Então aquele preço de custo eu consigo jogar aqui na frente. Então é assim, eu consigo fazer esse plus, onde eu vendo ainda falo assim, nossa, essa empresa ela é minha parceira, não é minha amiga. E não, é questão do que? Planejamento e a estratégia de venda que você realmente está fazendo. Então assim, o cuidado maior hoje vai ser esse, de nós sentarmos, verificarmos hoje como você está fazendo, qual é o seu faturamento, qual é a sua receita e qual é o impacto que teremos em 2027. Então a gente vai sentar, a gente vai estar fazendo. Já vai ter esse impacto. Você vai respirar mais tranquila, não fique nervosa, Gisele. Porque quando a gente começa a conversar, o pessoal, eles ficam, é desesperador. Né? Não é? Mas eu acho assim, não. Mas aí a gente tem que manter a tranquilidade. Fazer corretamente e assim, se você está... Fazer o planejamento. O planejamento. Se você está se planejando, se você está estudando, você está com um profissional gabaritado, Josiane, tranquilo. Fique tranquilo com a questão da reforma. Certo. E é muita coisa na minha cabeça. Com relação a serviços, né? Nós temos muitos prestadores, né? Serviços. A precificação não muda. É a mesma coisa, a gente vai ter que verificar, né? Hoje, qual é a sua hora cobrada, quais são os gastos que você tem, né? Quais são os custos que você tem para prestar esse serviço. Ele entra na mesma linha, né? O planejamento, vamos verificar qual você está em fase de crescimento, você vai investir. Uma coisa, invista na reforma tributária. Tá, isso precisa realmente você fazer esse investimento. Não é uma despesa. Você está investindo para quê? Para saber se a minha precificação está correta, né? Se a minha prestação de serviço está sendo por quê? Porque eu vou pagar imposto também. Né? Hoje você como profissional prestador de serviço, eu também vou ter que pagar. Sim. Então eu vou tomar crédito e vou dar crédito também. Então tem esse cuidado também com a prestação de serviço. E com relação ao serviço de contabilidade, então tem hoje a contabilidade e a consultoria para esse planejamento estratégico da reforma, ou como que é, né? Falar, olha, como que é tudo, tá junto? Olha, eu vou falar pelo nosso escritório, tá? Tá. O nosso escritório, ele tem o quê? Ele fornece o quê? 2 tipos de serviço, a contabilidade, né, que nós fazemos a contabilidade total, e temos a parte da
da consultoria da reforma. Ah, tá. Os clientes nossos que estão com a gente hoje, elas já têm essa consultoria. Então, assim, eu estou entrando hoje com você no escritório. Então, eu vou fazer a proposta para você. Só que eu já falo, Josiane, fica tranquila que você já vai estar assistida, tá, na parte da reforma tributária. Então, até 2033 você já está. Nós vamos fazer a sua contabilidade, mas também nós vamos fazer todo o planejamento tributário seu. Então, nós vamos ter... A cada 15 dias nós vamos estar em conversação, nós vamos estar, né, verificando toda a parte contábil sua. Vamos estar alinhando, vamos estar acertando, mas também olhando para a reforma tributária. Então nós já temos, ela já fica junto, eu não faço só. Entendi. Porque hoje eu falo para você, não é interessante você fazer só a contabilidade. A contabilidade ela tem que ser além, né? Você tem que ter essa parte de gestão, você tem que ter essa parte de controle, você tem que ter esse consultor tributário do seu lado, né? Para você já se preparar, para você já estar pronto para o que for vir. E assim, ela está em constante mudança, ela está trazendo várias atualizações, está. Então, conforme ela está atualizando, nós estamos passando para você. Então, né, esse é o nosso intuito, é de deixar você fazer o que você sabe fazer de melhor, na sua área. Essa parte burocrática da contabilidade está com a gente, então fica tranquilo. A gente vai te dar os nortes, o caminho para você seguir o corretamente. O restante é com você. Você vai continuar fazendo a mesma coisa, só que da forma correta. Entendi. E olha que a correta tá de perto, hein? Essencial. Não é? E assim, Leandro, devido à questão da reforma, a gente, né, sempre tem aquele jeitinho brasileiro, que dá um jeitinho. Não tem como fazer isso mais. Esquece. Não né? tem. Não tem. Eu sempre achei errado. Eu não gosto, né? Nunca fiz, né? Mas dentro do contexto, né? Você deve ter se deparado em alguns momentos com algum cliente que não né, falar, não vou passar tudo, porque senão eu tenho que pagar mais imposto, ou não, enfim, né? Não tem, porque né, a Receita ela tá monitorando tudo. Então tudo está sendo passado pela Receita. Então assim, ela está cruzando todas as informações. Então assim, opa, eu quero pegar aquele que está sonegando. Eu vou pegar aquele menor. Para quê? Para que eu consiga atingir o maior. Mas e não vale a pena, Josi. Eu acho assim, se você eticamente falando, tá? E assim, você vai dormir em paz. Pensa você sonegando. Eu falo assim, eu falei, gente, 100 mil te ajuda? Vai mudar a sua vida? Falei, ok, é difícil nós pagarmos bastante imposto? O Brasil é uma carga tributária, né, alta, mas se eu pago imposto, é porque eu tenho uma receita boa. Tudo bem, poderia ser menor, né? Mas eu falo muito para os alunos, falei, gente, eu gostaria de pagar 1 milhão de imposto de renda. Então, 1 milhão, se eu pagar 1 milhão, pensa quanto eu tive. Então eu pagaria com o maior prazer. Né? Então, mas é assim, sério. O cerco está fechando, então a Receita ela está monitorando tudo. A questão dos PIX, né? Hoje você como pessoa jurídica e você CLT, você tem o CLT e a pessoa jurídica. Tá caindo PIX na sua conta, só que você não solta a nota. O que a Receita ela está entendendo? Que é a sua empresa que está ganhando. Então assim, ela vai ser monitorada. Então você vai pagar imposto desse PIX que você está recebendo, que você acha que está burlando a Receita Federal. Então tomem cuidado, gente, com a questão do PIX. Tá, mas aí então eu vou começar a receber tudo em dinheiro. Talvez comece, né, essa questão de moeda. Talvez, mas eu acho que não. O mundo está muito corrido. Você vai falar para mim assim, eu vou vir aqui e vou pagar em dinheiro, só que eu preciso ir ao banco pegar dinheiro. Então, difícil, eu acho complicado. Então, assim, faça o correto. Você fazendo o correto, já está ótimo, você não vai estar preocupado. Né? Porque a gente já fica preocupado em fazer o correto. Sim. Porque está uma constante mudança. E se você faz o errado, a chance de você errar e de você quebrar é maior. Então assim, não queira tirar proveito de alguma coisa, porque o que você tira ali na frente você perde. Então eu acho assim, seja correto, já que você quer realmente fazer, já que você quer acontecer,
faça correto que você vai longe. Sim, sim. Leandro, para a gente finalizar, eu gostaria de perguntar muito É. mais, né? Já deixo o convite aí para um Opa! próximo momento, né? Para você retornar, falar um pouquinho mais desse assunto, que ele é realmente bem complexo, importante, né? Temos que nos planejar já, Sim. né? Agora. Mas eu gostaria de te pedir para deixar um recado, um insight para os empresários, os empreendedores que estão nos ouvindo, nos assistindo, o que eles devem, né, levar de todo esse conhecimento, de todo esse nosso bate-papo aqui, também já pensando, né, na questão da reforma tributária em si. Então, eu gostaria que você deixasse um recado para todos. Opa, vamos lá. Bom, quando a gente fala, né, da contabilidade, a parte empresarial, eu acho que ela tem que estudar bastante, né, sentar com o seu contador, planejar, verificar toda essa questão de precificação, tá? Ver a questão dos fluxos de caixa. Então vocês se atualizarem realmente, não deixe para a última hora, pessoal. Por quê? Porque o que está em jogo é o sonho de vocês, é a empresa de vocês, né? E a contabilidade, ela está aqui para quê? Para auxiliá-los. Então é assim, opa, tenho dúvida? Vai lá, pergunta. Opa, não sabe? Vai atrás de um profissional que realmente saiba, porque agora é a hora de vocês agirem, agora é a hora de vocês se preocuparem com a questão do planejamento da empresa de vocês, né? E tanto eu como a Josiane, nós estamos aqui, né, para estar auxiliando vocês no que precisarem. Isso aí, muito obrigada. Eu que agradeço, Obrigada pelo Josi. seu tempo, por todo esse conhecimento aí. Essa pulguinha que quem não tinha agora vai ficar com a pulguinha atrás da orelha, vai falar com o Leandro, Opa, estamos né? à E disposição. quero agradecer muito o seu tempo, como sempre, é muito enriquecedor tudo que você passa. E deixar esse convite para os Obrigado, Josi, né? próximos O prazer foi momentos. todo meu, uma Muito honra estar obrigada. aqui. E sempre que você precisar e chamar, eu estou aqui. Obrigada, Leandro. Ah, Muito obrigada mesmo. obrigado mesmo.